na Defensoria Pública, né? Se o Estado, ocupando os territórios no Rio de Janeiro, não levar escola com qualidade, né? Eu digo sempre, vejo várias propagandas do governo federal para os gestores de escolas municipais que exigem recursos para a implementação de escola em período integral. E conversando com a minha sogra, que é professora, ela relatou um fato assim, chocante. Uma criança de aproximadamente 6, 7 anos passou correndo, entrou dentro do banheiro correndo. Aí os professores acharam aquilo estranho, foram atrás daquela criança para saber o que tinha acontecido, né? Aquela criança estava dentro do banheiro da escola, comendo um pão. Aí a professora, por que você está comendo pão aqui dentro? Né? Foi perguntar para a criança. Aí a criança contou, né? Ele furtou o pão de um coleguinha. Na inocência dele, de 6 anos, com fome, dentro de uma escola em período integral, no município de Belo Horizonte, né? A criança de 6 anos furtou um pão. Aí a gente vai levar ela para o CIA? Não pode, não tem idade. A gente vai reduzir a menoridade penal? Vamos passar a responsabilizar as crianças com 6 anos de idade pelas suas condutas ilícitas? Ou nós vamos implementar políticas públicas que empoderem o indivíduo para que ele tenha acesso aos direitos fundamentais, que ele estude, né? Hoje, todos nós que estamos aqui porque nós estudamos. Nós tivemos a felicidade de estudar, né? Então, o Brasil, ele não caminha e não vai caminhar se não houver, né, políticas públicas efetivas para as crianças e os adolescentes. Porque depois que o cidadão ingressa no mundo do crime, né, sua família é destruída, né, pelaquela revista vexatória que é submetida, né? Os senhores que não sabem, alguns não devem saber, se uma mãe vai visitar o seu filho que praticou um delito, ela quer entrar dentro de uma unidade prisional. Aí ela tem que tirar a roupa na frente de outra mulher que ela não conhece, que também está nua. Ela tem que agachar 3 vezes em cima de um espelho, tá? E se a gente desconfiar de alguma coisa, sem nada escrito e formalizado, enfia-se um dedo, né, no seu órgão genital para procurar substâncias indevidas. Aquela mãe, ela não praticou um crime. A Constituição reza que a pena não passará da pessoa do condenado. A pena é só ficar preso? Essa família que é submetida a essa violência, como ela irá reagir? Aí essa mãe vai sair de lá feliz e contente, falando: eu vou respeitar a sociedade, porque é necessário por causa da lei. Que lei é essa? Que Estado é esse? Né? Então, chamar a atenção. Não adianta se ocupar os morros, as favelas, os aglomerados, somente com polícia. Não adianta, foi muito bem colocado aqui, se coloca para a polícia um problema que não é dela. E o policial fica com a batata quente na mão, né? De ter que conviver e fazer o policiamento em um ambiente onde as pessoas são privadas de direitos fundamentais e que isso, né, produz uma violência desmedida. O projeto Libertas, ele é um convênio celebrado da Defensoria Pública com o Ministério da Justiça, com o objetivo de, primeiramente, estruturar a Defensoria Pública. Ou seja, o Estado de Minas Gerais tem que procurar um convênio no Ministério da Justiça para conseguir aquilo que, infelizmente, em Minas Gerais ainda não é prioridade, que é investir em defensoria pública. Estruturar as defensorias de execução penal e realizar, no período de 12 meses,
110 mil prestações jurídicas. Quando o projeto iniciou-se, em novembro de 2011, o Estado de Minas Gerais tinha aproximadamente 30 mil presos provisórios, 25 mil presos condenados, 130 unidades prisionais administradas hoje pela SUAP. Na capital, nós tínhamos 43 defensores públicos. No interior, nós tínhamos 82 defensores públicos. E a média, isso é uma média, assim, boa, assim, porque vários outros presos que estão em cadeia não estão nesses números. Esses números são de presos dentro das 130 unidades prisionais. Existem algumas cadeias públicas no Estado ainda, né, que abrigam presos de maneira irregular. Então, nós tínhamos uma média de um defensor para 440 presos. O defensor ele tem audiência, processo, atendimento, ir no presídio, atender o familiar, e ele não tem uma estrutura ainda, né, adequada para essas funções. De novembro até dezembro, até agora, final de outubro, hoje nós temos aproximadamente 25 mil a 30 mil presos no Estado, condenados, presos condenados, né? Nós já conseguimos analisar mais de 22 mil processos de execução de pena. Nós realizamos atendimentos em unidades prisionais, atendemos 32.865 pessoas. E como são feitos esses atendimentos? O defensor chega lá para bater um papo com a pessoa em privação de liberdade, olha, por que você está preso? Não. Essa realidade, ela, graças a Deus, ela mudou, né? Graças à coragem de alguns colegas, né, de elaborarem um projeto, de executarem esse projeto, que ele vem mostrando resultados significativos para o Estado de Minas Gerais. Então, o defensor público, ele, antes do atendimento, levanta a real situação da pessoa encarcerada. Por qual motivo ele está preso, qual é a pena, qual a possibilidade que ele tem de ter algum benefício e, principalmente, orientá-lo, né? Essa postura de ter a informação prévia na conversa, ele produz um efeito dentro do sistema prisional muito importante, que é acabar com a ansiedade. A falta de informação da pessoa em privação de liberdade, ela é um grande problema dentro do sistema prisional. Se o cidadão souber que, em um período X, ele vai ter determinado benefício, se ele não praticar determinadas condutas, ele vai ter aquele determinado benefício, e isso produz um efeito positivo dentro do sistema prisional. Então, nós temos mais de 32 mil atendimentos, né? A nossa meta é aumentar isso ainda mais. Esses números ainda não são superiores devido, em algumas unidades, à falta de agentes penitenciários, à falta de espaço adequado à defensoria pública. Teve um diretor que eu, conversando, eu falei, olha, a gente precisa ter uma sala aqui dentro, uma sala adequada, né, para atendimento. Ele falou, não, aqui não tem jeito de ter sala para defensoria pública, não. Não tem espaço, não tem nada, né? Aí nós andando, eu falei, não, vamos caminhar dentro da unidade, vamos ver se não tem um espaço aqui que possa ser utilizado, né? E depois o espaço apareceu, né? Então, é a conversa, é a presença que vai se abrindo esses caminhos. Por isso que acreditamos que, através do diálogo com o governo, com a Secretaria de Defesa Social, com o Judiciário, com o Ministério Público, iremos conseguir aumentar esse número de atendimentos. Atendimento a familiares, mais de 15 mil atendimentos, quase 16 mil familiares atendidos, nas sedes da Defensoria Pública, e isso somente pelos defensores da execução penal. São 120 defensores públicos trabalhando no projeto. Então, esses números são números produzidos por 120 defensores públicos, né? Total de requerimentos administrativos, quase 3 mil requerimentos. Qual a importância dos requerimentos administrativos? O doutor Herbert sabe. O que a Defensoria Pública consegue resolver administrativamente, que não vai para o Judiciário é um ganho imenso, porque ele está sobrecarregado, ele está atolado de serviço, como vários órgãos públicos.
Requerimentos judiciais, mais de 125 mil requerimentos. Aí inclui benefícios, né, saídas temporárias. Então, se nós fizermos um pequeno cálculo de quanto custaria esse serviço via Defensoria Pública e quanto custaria esse serviço via o convênio do governo, né, com a Ordem dos Advogados do Brasil, o custo seria de 1/3. Isso sem levar em consideração que, nesses 12 milhões e nesses 37 milhões, nos 12 milhões poderíamos somar os atendimentos aos familiares, porque a tabela estabelecida pelo governo é que cada pedido de benefício, o advogado irá receber R$300, né? R$300 por cada pedido. Então, se nós fizermos 125 mil pedidos, o Estado teria que pagar 37 milhões. O trabalho feito pela Defensoria Pública, né, custou de vencimento 12 milhões. Aí você fala, não, mas tem um custo também de custeio da instituição. Você pega o orçamento da Defensoria, que é pouco mais de 100 milhões, 80% dele é de gasto com pessoal. Então, não tem como falar que esse número vai subir por causa dos gastos com custeio. Não vai. Porque toda instituição, o gasto com pessoal é maior. Toda. Então, nós temos que investir em Defensoria Pública é realizar uma economia. E essa economia, ela fica mais evidente quando a gente faz alguns cálculos. Por exemplo, nós temos uma dificuldade ainda de ser intimado, por exemplo, quando há a expedição de um alvará de soltura, quando há a concessão de benefício, porque o processo ele gira muito. O juiz certamente vai se preocupar primeiro em cumprir o alvará de soltura, para depois intimar a Defensoria, o Ministério Público, porque é até natural. Então, em alguns casos, a gente não consegue registrar o dado, né? Nós já conseguimos, com os 120 defensores, mais de 1.600 alvará de soltura, mais de 5.300 benefícios concedidos, e aqui vem um dado que chama a atenção. Nós identificamos 339 casos de prisão indevida. O que constitui essa prisão indevida? A pessoa está, por exemplo, com um livramento condicional vencido há 1 ano, né? Está com a sua pena extinta há algum tempo. O primeiro caso que nós registramos foi na comarca de Nova Lima. A pessoa foi condenada, só que o crime estava prescrito. Aí o processo expediu-se a guia de execução, foi para a execução, abriu a execução, né? Expediu o mandado de prisão, só que ninguém se preocupou em olhar as condições e a regularidade da execução penal. Por que a Defensoria Pública foi colocado como órgão da execução penal? Por quê? Porque precisava de mais fiscalização, precisa de mais atenção na regular execução da pena. Então, não foi à toa. Existia um problema, né? E nós estamos trabalhando e demonstrando resultados positivos ao problema e mostrando como investir em Defensoria Pública é, principalmente, né, preservar o erário. Esses 339 casos, senhores, como que nós registramos? O defensor identifica com o nome da pessoa, o número do processo e o número de dias que ele ficou preso indevidamente. Esse custo, nós computamos 26.659 dias de prisão indevida, né, nessas 130 unidades. O custo, aproximadamente,
de uma pessoa ficar encarcerada no período de um mês é R$ 2.200. Então, se nós dividirmos quanto o custo dia, R$ 73. R$ 73, né? Isso chega a uma cifra de aproximadamente R$ 2 milhões. R$ 2 milhões é uma quantia significativa. O Ministério da Justiça, ele investiu na Defensoria Pública R$ 2 milhões. Em aproximadamente 10 meses, nós já diagnosticamos que o Estado gastou R$ 2 milhões a mais. Aí você me pergunta, se tivesse a Defensoria Pública, então, forte, há um ano atrás, esse custo seria menor? Eu acredito que sim. Ele seria zero? Não acredito. Ele seria zero. Mas eu acredito que ele seria menor, né? E finalizando, o que eu acredito que seja muito importante foi até o tema da Defensoria Pública, né? Vai ser o próximo tema da campanha nacional da Defensoria Pública para o ano de 2013, é o seguinte: o que a Defensoria Pública pode fazer dentro do sistema prisional e fora do sistema prisional para que a sociedade se empodere, para que os indivíduos se empoderem, né? As escolas, a educação, né? Isso é uma coisa muito importante de ser pensada, de ser valorizada, né? É muito difícil a vida de um defensor público quando ele ingressa, igual nós ingressamos ontem dentro de uma unidade prisional aqui da região metropolitana, e a gente escuta relatos de agressões físicas, né? E uma coisa assim que eu sou apaixonado, tenho apenas 5 anos de Defensoria Pública, né? Tenho apenas 6 anos de formado, e uma coisa que eu quero muito me dedicar é a prevenção à tortura, né? É uma coisa assim, deprimente o que acontece dentro do sistema prisional. Não digo só de Minas Gerais, acontece dentro do sistema prisional. Eu não sei o que passa na cabeça do indivíduo, igual ontem um preso contou para nós, o agente chegar na porta da cela e jogar um balde de água, jogar água no colchão da cela, deixar tudo molhado. Aí os presos reclamaram. O que aconteceu? Chicote. Aí a função difícil do defensor público é: como eu pego isso? Como eu faço prova disso? Como eu vou conseguir responsabilizar os agentes que praticam essas condutas? Porque, como defensor criminal, eu sei. Se eu atender o preso, ele fala: eu apanhei há 1 mês, tomei pancada pra caramba. Você olha, não tem marca mais. Não tem marca mais. Eu sei que o agente que produziu aquele fato, dificilmente ele será punido. Como defensor, eu sei, dificilmente ele será punido, porque não há prova. Ninguém vai ser condenado sem prova, ou não deveria ser, né? Ninguém vai ser condenado sem prova. Então, a gente tem tentado desenvolver um trabalho de inteligência como essa unidade, que é uma unidade com maior índice de agressão, qual a metodologia que nós vamos aplicar para identificar os pontos de agressões, né, e tentar estabelecer mecanismos para evitar e prevenir essas agressões. Se eu ouvir os presos separadamente que apanharam, haverá uma represália. Isso é natural do ser humano. O ser humano que é investigado, ele tende a se defender. Infelizmente, a forma como aquele indivíduo vai se defender é equivocada, não é? Uma colega visitou um centro de internação de adolescentes, uma situação assim gravíssima, entrevistou o adolescente, conversou com o adolescente, com outros adolescentes, a defensora pública dentro da unidade prisional, o adolescente foi agredido pelos agentes, com ela lá dentro. Então, assim, o que passa na cabeça de um agente público que faz isso?
Ele vai estar ajudando a sociedade? Não, você não vai estar ajudando a sociedade. O policial que senta a mão numa pessoa que praticou um crime e bate nele, vai estar ajudando a sociedade? Não vai ajudar a sociedade. Você vai ajudar a sociedade se der um tratamento digno àquela pessoa. Fala, cidadão, igual um dia eu presenciei um agente público efetuando a prisão na